Gente, eu não estou conseguindo ouvir muito o áudio de vocês por enquanto. Se vocês puderem escrever qualquer coisa, é por algum motivo, mas eu vou descobrir o que que é ainda. Vamos lá. É, compartilhar a tela com vocês. Vamos lá, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela, né? Isso é importante. Eu vou começar a passar os slides para vocês e vou comentando. Vamos lá. Então, eu preparei esses slides para vocês, né? É o nosso 27º encontro. Nosso clube já tem completado 3 anos, já em dezembro, né? E hoje nós vamos, no final do encontro, nós vamos sortear um livro. Por enquanto tem só 2 pessoas, espero que chegue mais, se der para as pessoas virem. Se não, só vocês dois participam mesmo e vai ser mais fácil vocês ganharem, né? Então essa é a capa do livro aqui, consegue enxergar? Vamos ver aqui, voltar aqui. Então, essa é a capa do livro, O Poder da Ação, né? Faça sua vida sair do papel, né? Então, como eu falei para vocês, o mais importante do que ter bons pensamentos é você agir na vida, né? Então, o livro vem com essa temática, eu acho que é muito relevante para nossas vidas, para nossa vida prática. Aqui está o autor do livro, né? Tentei descobrir aqui a melhor foto dele, né? É bastante fotogênico, né? Então, aqui explicando quem que é o Paulo Vieira, autor do livro, né? Ele nasceu na década de 60, né? Ele está vivo ainda. Ele faz várias palestras pelo Brasil afora, né? Até nos Estados Unidos. Ele é o nosso maior coach aqui no Brasil e faz bastante sucesso lá fora também. Ele já é pós-graduado em coach e criou um método chamado é, coaching integral sistêmico, né? E tem aplicado isso em diversas pessoas ao redor do mundo e várias pessoas têm elogiado esse método, que tem dado certo na vida prática delas, né? Então, com esse sucesso todo, ele conseguiu lançar vários livros, né? Aqui você vai ver os vários livros dele aqui no lado esquerdo. O Poder da Ação é esse livro que nós vamos comentar hoje. O Poder da Autorresponsabilidade, né? Poder e Autoperformance, que é outro livro dele que eu tenho, que eu gostei bastante também. Então, tudo focado em eficiência, em resolução de, como fala, para empoderar um indivíduo mesmo, de alguma forma. Ele fez uma parceria com o Maurício de Souza, e criou uma espécie de um mini livro para crianças, né? Trazendo as ideias do livro Poder da Ação em um modelo de gibi, de histórias, né? Então, ficou conhecido o Poder da Ação para crianças, né? Então, ele fez essa parceria com o Maurício de Souza. E aí ele começou a pegar a ideia do livro e aplicar em várias coisas. O poder da ação das finanças, o poder da responsabilidade, porque esse modelo deu certo, né? Ele vendeu, se não me engano, 400 mil livros no Brasil. Muito livro, né? E então, com esse sucesso estrondoso do livro dele, que ele lançou, O Poder da Ação, ele começou a criar outros livros com essa mesma temática. Então, O Poder da Ação para as Crianças, O Poder da Ação nas Finanças. Então, ele foi criando vários livros com o mesmo tema, vamos dizer assim. Né? Mas ele tem outros, né? Você vê aqui que ele tem livro Fator de Enriquecimento, ele fala muito de finanças, né? Criação de riqueza, esse é o livro do Poder da Ação nas Finanças, Princípios para uma Vida Extraordinária, não é finanças, mas é também desenvolvimento pessoal, muito interessante. Né? Então, ele fez vários livros aí, ele continua nativo com palestra e fazendo vários livros aí, não tem parado. Agora vamos falar do livro em si, né? Vamos começar já adentrando o livro O Poder da Ação. O livro tem 7 capítulos, né? Se vocês leram, tem uma ordem, né? Acorde, né? A primeira pessoa desperta para aquilo que ela precisa fazer, e depois disso ela vai agir, né, na vida dela, sabendo o que ela tem que fazer, ela vai agir. Alguma coisa vai dar errado na vida dela para ela agir, isso é normal. Então você vai ter que se autorresponsabilizar, saber onde você errou para poder corrigir esse erro e depois focar, né, que é o quarto capítulo, focar. Aí quando você foca,
você tem que focar no que você precisa, mas também você precisa ter uma comunicação assertiva. Então, ele vem no capítulo 5 falando sobre comunique-se. Aí no capítulo 6 é claro que não é só um mar de rosas, você vai se comunicar e você vai ter muito feedback das pessoas, né? Então, vem a parte dos questionamentos, e você tem que acatar esses questionamentos, muitas vezes, e saber trabalhar com eles, e responder conforme os seus interlocutores querem ouvir, né? O seu remetente, né? Através disso, você vai chegar numa nova tese, vamos dizer assim, você discutindo com as pessoas, e aí você vem na questão da crença, né? Você sabe que existem crenças que favorecem mais a vida do indivíduo do que outras. Claro, toda crença, você acredita em algo, tem suas vantagens e desvantagens. Você precisa saber o que você precisa acreditar por quê. Porque essas crenças te ajudam a ter praticidade, né? Você imagina só você se deparar com uma situação e pensar, agora eu vou discutir na cabeça aqui qual que é melhor. Não, crenças são importantes, né? De certo modo, né? Não que você não vai questionar essas crenças depois, mas você ter algumas coisas, por exemplo, tem gente que tem crença de que rico rico é mal. Se ele tem uma crença dessa, você acha que essa pessoa vai ser rica? De jeito maneira. Então, ele vai fazer inconscientemente, ele vai inconscientemente se sabotar, né? Porque ele não vai querer ser mal, porque ele é uma pessoa boa. E, consequentemente, através da crença dele, ele nunca vai ser rico. Então, vocês veem como tem uma cadência, mais ou menos, os capítulos dele, né? E aquele negócio, pessoal, o autor, né, em grandes livros de autoajuda e até psicologia, coloca a responsabilidade de tudo que acontece para o indivíduo no próprio indivíduo. Você não tem aqui a responsabilização do que acontece com você pelas circunstâncias, né, pela economia, pela sua educação, inclusive, porque você pode mudar isso. Então, você é o responsável por sua vida e você consegue, conforme Paulo Vieira, manejar assim sua vida nesse rio, né? É lógico, você vai falar para mim assim, Douglas, assim, eu vou evitar, eu tenho críticas ao livro em alguns pontos, só que eu vou evitar para a gente ter a cadência das ideias ao longo da palestra, mas assim, é bom vocês olharem com análise crítica tudo, mas assim, eu não vou parar, né, cada slide para falar alguma coisa, mas às vezes eu falo. Então, assim, aí você vai poder falar para mim assim, Douglas, mas um escravo não tem como fugir do seu senhor muitas vezes, tal. Será, assim, tipo assim, ele tem que se sujeitar àquilo, tá? Ele está condicionado. Mas é responsabilidade dele não se colocar naquele lugar. Ele pode fugir, arrumar algum jeito, mas claro que ele pode morrer também, né? Mas é uma situação limite, né? Nós estamos falando aqui de situações onde o indivíduo tem um poder de escolha muito grande, assim, ele pode escolher sua profissão, pode escolher onde atuar, e isso vai dando autonomia para ele, certo? Deixa eu ver se vocês conseguem chegar aos slides inteiros. Como eu falei, por motivo técnico, hoje eu não estou conseguindo escutar muitas pessoas, mas vocês podem comentar no chat que depois eu leio, tá bom? É, Como eu falei para vocês, o Paulo Vieira acredita no poder do indivíduo sobre sua própria vida, né? Aí ele usou uma metáfora muito interessante, que é que todos nós estamos num rio, né? Para atravessar esse rio. E aí você tem os ventos, você tem a correnteza, né? E o seu papel é atravessar para o outro lado em segurança, sem se banhar no rio, cair no rio e se perder, né? Como você faz isso? Ó, o vento está para todos. A capacidade de guiar o barco para o outro lado está na sua técnica de manejar a vela do barco. É isso que ele usa como metáfora. Aí que está a especificidade do indivíduo aí, para levar a sua vida para outra margem. Né? Se o indivíduo colocar a sua vida, é, colocar a sua vida como deixar as circunstâncias resolverem qual que é melhor para a sua vida, ele vai perder esse rumo de ir para o outro lado. Ele vai se perder, vai para a correnteza, e não se sabe para onde vai, né? Então, por isso a importância do indivíduo saber para onde ele está indo, né? Então, ele usa essa metáfora do rio, de atravessar o rio, que é muito comum. As pessoas que nós admiramos são aquelas que conquistaram algo, né? Ele fala.
inclusive nossos pais, né? Nossos amigos, né? Tem alguma coisa que nós admiramos ele por amor também, né? Mas assim, existe uma coisa assim, por que que você admira, por exemplo, vou dar o exemplo do livro, tem gente que pode admirar o Paulo Vieira, por que você admira o Paulo Vieira? É porque ele conquistou muitas coisas, escreveu um livro, vamos dizer assim, e que o deixa com certa autoridade, né? E aí ele fala que já as pessoas frustradas são aquelas que deixam sonhos no mundo das ilusões. Ou seja, são aquelas pessoas que tiveram muitos sonhos na vida assim, eu queria cursar medicina, né? E não, por que que não curso? Porque me falta dinheiro. Tá, mas existe faculdade pública. Mas precisava passar 3 anos e eu trabalho, tá? Mas você não pode conciliar o trabalho e às vezes com os estudos, será que não compensa? Porque o ganho depois, você sabe que aqui no Brasil medicina não fica sem emprego, né? Assim, vamos dizer assim, claro, raras exceções, mas eu ouvi falar que médicos não ficam sem emprego. Então, será que não vale a pena? Então, o indivíduo vai fazer esse jogo com ele, né? Eu sei que é difícil. Só que, como eu falei, o Paulo Vieira trabalha com a capacidade do indivíduo de escolher o que é melhor para ele. Aí você escolheu trabalhar, tipo, é uma escolha sua, né? Você poderia fazer outras coisas além do trabalho. Você poderia farrear, você poderia passear, você poderia fazer várias coisas. E você resolveu trabalhar. Então, nas suas escolhas, nas suas mãos, resolver o que é melhor para você, né? E aí ele vem aplicar um método nesse livro, né? Toda essa coisa que eu falei. Primeiro capítulo, nós estamos no prefácio ainda, né? Ele vai falar primeiro do acordar, depois do agir, né? Então, tem toda aquela sequência que eu falei para vocês do capítulo dele. Ele tem uma promessa, assim, é um livro de desenvolvimento pessoal, mas é mais autoajuda, né? Então, ele vem com uma promessa de que você vai ler o livro e você vai sair com novas ideias, você vai sair diferente, né? Então, é bem interessante, assim, é claro que é uma promessa, né? Você não vai ler o livro, se você não agir, você não aplicar na sua vida, você não vai deslanchar, né? Aí coloco algumas frases que tem no livro, né? Por exemplo, quem não sente a ânsia de ser mais, não chegará a ser nada, né? Quem falou isso foi Unamuno, né? Eu não conhecia ele. E aí ele cita aí no livro, né, que você precisa ter uma certa ambição, não é ganância, né? Você não pode confundir, ganância é algo, vamos dizer assim, é a ambição ao extremo, né? Uma certa ambição é boa, né? Eu concordo, uma ambição, né, não a ponto, por exemplo, não a ponto de passar por cima dos outros, né, fazer mal para o meio ambiente, ela é saudável, né, a ambição, a ganância que não, né, a ganância tem um teor negativo para ele, inclusive coloca no livro também esse conceito. Terminando o prefácio, né, que nós temos que adentrar o livro, suas realizações são o maior presente que você pode deixar para a humanidade. Então, assim, a gente está falando de você agir no mundo, mas não é só para você, né? As suas realizações, elas vão ficar como legado para outras pessoas que precisam encontrar um caminho, né? E você já percorreu, e você já sabe como enfrentar aquilo, e você serve como exemplo. Então, as suas realizações, quando ele fala assim, suas realizações são o maior presente que você pode deixar para a humanidade, é isso, você quer realizar algum sonho? Será que alguém não realizou esse sonho antes, né? Então, você vai ser bom para você, não só para você, para as pessoas da sua volta, para a humanidade, quiçá, né? Acaba sendo, né? Porque se todas as pessoas estiverem bem, não tem problema, a humanidade. Mas como tem alguns que não estão bem, que não descobriram o caminho, que tem várias coisas, né, envolvidas, então a gente precisa ajudar essas pessoas também. Então, as nossas realizações vai ajudar essas pessoas também. Para o Paulo Vieira, e uma coisa que eu concordo também. Assim, fugindo um pouquinho, o que eu não concordo muito do livro, assim, uma coisa que eu critico, né, que ele cita muita coisa da Bíblia, né, assim, não, nada contra a Bíblia, né, claro, mas como é um livro de desenvolvimento pessoal, pessoas de outras religiões vão ler, né, e eu acho que ele tem que ser uma pessoa abrangente, né, se ele quer aplicar uma coisa para várias pessoas, não dá a impressão que quer converter, né? Então, é só essa ressalva que eu tenho. Tirando isso, o livro é excelente.
tirando isso e outras coisas pontuais, né? Que vocês também podem achar, depois vocês podem dizer, eu não tô, eu tive um problema técnico no meu áudio aqui hoje, pessoal, talvez algumas pessoas não consigam falar, mas eu posso ver na conversa. Então, nós entramos no primeiro capítulo, né, que é acorde, né? A primeira coisa que você precisa fazer é acordar. Acordar, mas acordar para o que você está fazendo na sua vida. Se é o caminho certo que você queria, né? Se você está seguindo, porque você deve ter na sua cabeça uns sonhos, né? E você quer alcançar esses sonhos. E você tem feito as coisas que você precisa para alcançar esses sonhos, né? Então, a primeira coisa é você acordar. O que você está realmente fazendo? Então, essa consciência. A primeira coisa é consciência, essa palavra. E aí ele fala que, diferente de qualquer problema que você possa ter é, na vida, assim, pontual, se você não tem abundância na sua vida, você tem disfunção. Ou seja, a sua vida tem que ser abundante. Para um coach, geralmente é assim, você tem que ser abundante, você tem que transbordar, né? Vamos dizer assim, e aí ele usa a Bíblia, né? A questão do transbordamento, transbordo de alegria, transbordo. E tudo que é isso, você não deve se contentar. Claro que você vai buscar essa satisfação em vários ramos da sua vida, né? Em família, em finanças, em relacionamentos, né? Enfim, qualquer coisa diferente de abundância para o Paulo Vieira é disfunção, né? E merece ser tratado, né? Deixa eu ver aqui no próximo. É, acorde, ele coloca bem isso no primeiro capítulo, acorde. Qualquer coisa menos que abundância é anormal, disfuncional e medíocre. Ele é bem direto nisso. Não aceite nada menos do que uma vida realmente abundante. Então, a intenção dele é que você não se contente com menos, né? Que você sonhe, sim. É claro que você não vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, não posso dizer, você vai ser revoltado por não ter conseguido nada. Não, você vai em busca ao que você quer. E aí você vai ser feliz também, né? Aí o segundo capítulo, ele vem com o segundo termo aqui, que é agir, é especificamente agir, gente, agir. E aí ele usa o versículo Provérbios 6, 9 e 12, que fala que fala da gente dormir, né? Até quando tu dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido e necessidade te atacará. Ele usa esse versículo, né? E a formiga sendo como símbolo da pessoa trabalhadora. Então, para ele, nós precisamos agir, precisamos trabalhar nos nossos sonhos, naquilo que nós precisamos. E ele usa uma parábola que eu achei interessante, que é do tonel cheio e fétido. Assim, ele coloca uma pessoa, ele coloca a figura na imagem de no livro, né? Ele cita a imagem de uma pessoa dentro de um tonel, né? Se vocês sabem o que é um tonel, que é tipo um barril grande, que é redomado de metal, né, para poder prender ou aquela coisa de madeira. E aí a pessoa fica em cima daquele barril, mas aquele barril tem uma coisa muito fétida nele, que é, vamos dizer assim, é cocô mesmo ali, né? Tá cheirando mal. E tá cheirando mal e a pessoa tá lá naquela coisa fedida, né? Quer dizer, ela não despertou ainda, não acordou. E aí os familiares estão falando, sai daí, sai desse tonel, você precisa sair desse tonel. Você precisa despertar para a vida que nós vivemos aqui. E a pessoa não quer sair daquele lugar porque ele fala que aquele lugar é quentinho. Desculpe, eu vou falar, é uma merda quentinha, né? Onde ele se sente é, amparado, vamos dizer assim, tá quentinho, acolhedor, talvez lá tá, não sei se tá frio, tá calor no ambiente, mas ele não quer sair de lá. Ele quer ficar ali naquele lugar, tá cheirando mal, e ele não sente o próprio odor porque tá tão acostumado com aquele lugar que ele tá, no tonel, que ele não sente o cheiro, né? Então, depois que você acorda para o que você precisa mudar, você precisa agir, você precisa sair desse lugar onde você está, né? Então ele vem falar para a gente assim, saia da zona de conforto. Sai daí, rapaz, que você está aí cheirando mal, você precisa tomar um banho, e a pessoa está lá no tonel, cheio de, né, falar para vocês, de merda, né, assim, daquela coisa mal, cheirando mal, né? Então, sai da zona de conforto. Ele vem convidar a gente para sair dessa zona de conforto. Se você que está nos escutando tiver alguma situação que você acha que você precisa mudar, que você mude, né? Então, haja, né?
De alguma forma, mesmo que você haja pouco, haja. Você não precisa ser o mestre da ação. É, vamos dizer assim, sair daquele tonel rapidão e tomar um banho, porque você não está tão acostumado ali que às vezes a única coisa que você precisa fazer naquele momento é já sair devagarzinho e ouvir o que as pessoas falam, né? Depois vai tomar um banho, enfim. Mas tem poder quem age, né? Que é o título do livro. Você tem que dar o primeiro passo, né? Agir. Então, zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Mentiras paralisantes é isso, é aquele lugar que a pessoa acha que está quentinha, ela está se dando só uma desculpa para estar naquele lugar, e está fedendo, né? E aí ele dá um exemplo que esse lugar pode ser alcoolismo, pode ser drogas, pode ser questão de adultério, pode ser um monte de coisa que cheira mal diante da sociedade e que as pessoas não querem sair, né? Como eu falei para vocês, a gente tem, para o Paulo ver, a gente tem que agir. Então, tem poder quem age, mas poder ainda quem age certo. Se você conseguir agir certo, perfeito, né? Sai de lá, toma um banho, beleza. Mas às vezes você está naquela situação tão encracada, às vezes você está doente, né? Porque imagina se você tiver um ferimento, você entra num lugar desse, você inflama mais seu corpo ainda, né? Então, às vezes você está num lugar desse, você não tem nem condição de sair dali. Então, assim, você tem que só agir primeiro, né? Mesmo que não da forma certa, né? E aí você já está fazendo alguma coisa por você, né? Tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo, né? E aí ele conta a história de que a gente vai dar várias desculpas para não sair desse lugar, né? A gente vai contar várias historinhas, né? Que pode ser de várias formas, que nem ele colocou no livro. Pode ser uma mentira descarada ou até uma verdade mal contada, né? Tem coisa que a gente usa uma verdade para mascarar aquilo aquela situação que a gente está. Não precisa ser necessariamente mentira, né? Então a gente vai falar que é um lugar confortável, a gente vai falar que é preferível estar lá do que estar em outro lugar que não, né? Então, assim, as desculpas são imensas para não mover, para não ter resultados, né? Mas ele deixa claro que são as ações, sim, que trazem os resultados na vida da pessoa, não são os pensamentos também. Não adianta só acordar. Não adianta só o primeiro capítulo lá de você entender o que você precisa mudar. Não, você vai precisar agir, sim, na sua vida para poder ter uma vida diferente, né? E aí você... Cadê? Vou voltar aqui nos slides. Você precisa criar uma profecia autorrealizável que traga não só novos resultados, mas também novos comportamentos. Por exemplo, não adianta você sair daquele tonel se amanhã você vai estar lá de novo, né? Então, você tem que também se preocupar com os seus comportamentos. Às vezes você está condicionado a voltar no tonel. Então, saiba contar uma história para você mesmo que, não, eu quero mudar, acordei e vou agora tomar um banho e vou seguir limpo, né? Agir é o primeiro passo para a conquista de seus sonhos e objetivos. Gente, eu espero que essa palestra desperte alguma coisa em vocês, né? Eu sei que as pessoas estão em níveis diferentes, né? E alguma coisa sirva, né? É muito tema de cada lugar, assim, alguma coisa que você consiga pegar para sua vida. Essa é a importância desses encontros, a gente fazer reflexão, né? Não necessariamente tudo que eu falar aqui, que são vários livros, vai ser a verdade para sua vida, né? Mas são ideias que você pode levar para sua vida, sim, né? A única coisa que nos separa de nossos objetivos é a nossa capacidade de agir, né? Então você tem os seus objetivos e para você alcançá-los, você só tem que agir muitas vezes em direção aos seus objetivos, às suas metas, né? E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes fica só no plano do papel, né? E é importante a gente salientar isso porque quem não tem muitos pensamentos aí, muitos sonhos, quer fazer um livro, né? E não age, né? Para conseguir realizar seu sonho, quer fazer uma viagem muito bonita, sei lá, quer visitar um parente, né? Que não, sei lá. Tem várias situações que você pode criar como objetivo, quer ser promovido, dependendo. Se você não agir de determinada forma, por exemplo, colocar uma roupinha mais bonita, tem essas coisas, né? Não entender o que o seu chefe quer, né? Você não vai alcançar aquilo, né? Então, para o Paulo Vieira, né? A única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. Então, vamos agir para alcançar o que precisamos, né? O sucesso é apenas consequência das suas ações. Só tem poder quem age. Ele deixa muito enfático isso no livro inteiro. Só tem poder quem age, né? Quem não age não tem poder, né? Aí você pode questionar, que poder é esse também, né?
eu estou indo para o outro lado agora, né? Porque o livro fala muito, o livro ele glorifica muito a ação, sendo que há momentos que a desação também é importante, né? Então, assim, você precisa não agir, né? Não, nem por impulso e nem conscientemente mesmo. Às vezes a coisa que você precisa fazer é esperar, né? O livro trabalha com a ideia da ação. Sabia que o sistema capitalista é ação pura, né? Você precisa produzir, produzir, produzir. Até onde vai isso também? A gente também tem que questionar também até que ponto essas ações, essas ações, às vezes cumprem certos objetivos, mas às vezes piora até o meio ambiente, né? Isso é questionável também. Então, sempre questionando. Inclusive, ele tem um capítulo no livro que fala questione, né? Isso que eu achei bem interessante, porque eu achei que ele não ia falar, né? Eu achei que ele era bem uma coisa, porque ele fala, né, não criticar, não reclamar, e no livro ele coloca um capítulo só para questionar, questione, né, que você tem que se questionar se as suas metas, né, se seus objetivos estão de acordo também com das outras pessoas, da humanidade que seja, né, não adianta você pensar só em você, né, que aí também não é muito interessante também. Nós vamos agora de declaração, acho que eu estou indo muito rápido até hoje. Será que eu consigo deixa eu ver. Alguém quis falar alguma coisa? Fala no chat que hoje eu estou com um problema de áudio, pessoal. Infelizmente, hoje eu não consegui habilitar o áudio, porque eu estou usando o notebook de outra pessoa, né? E, e eu não consegui habilitar o áudio aqui. Então, se alguém quiser conversar alguma coisa, pode conversar no chat, que eu leio, tá? Agora nós vamos para o capítulo mais emblemático, assim, que o pessoal mais assim pira, assim, no sentido de, mas a pessoa é autorresponsável, mas tem certas coisas que acontecem com ela que não é ela que fez, sim, né? Nós vamos falar sobre isso. Esse capítulo, eu acho que é um dos mais importantes do livro, né? Autorresponsabilize-se, né? Que para o Paulo Vieira, você é o único responsável pela vida que você tem levado. Vou até ler aqui o que ele colocou. Você está onde se colocou, você está exatamente aí. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, comportamentos e palavras. Por mais doloroso que seja, você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você poderá mudar essa circunstância. Então, para o Paulo Vieira, né, a gente sabe que as pessoas se divergem, né, tanto que tem vários filósofos, né, um divergindo o outro. Aqui não é filósofo, é coach, mas podemos também trazer outras ideias aqui, concordando ou não com Paulo Vieira. Eu acho que assim, ó, ele diz que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Algumas pessoas podem levar, não, né? Eu sou responsável pela minha vida totalmente, né? Então a pessoa pode questionar isso. Mas ele vai explicar depois no capítulo que, assim, se você não pensar dessa forma, como você mudará a sua vida, né? É, como você poderá mudar a sua vida se você não fizer nada por você, né? Se você deixar você ser levado pelas circunstâncias. Então, aí que é o poder da autorresponsabilidade. Você é o que pode, pelo menos, se livrar das situações. Então, por exemplo, um escravo. A gente pega a situação limítrofe para tentar explicar a situação em ambos os casos. A pessoa que é, vamos dizer assim, que é escrava, ela é responsável pela vida dela de não ser morta, né, de fazer o que o senhor faz e de fugir, se ela quiser, né? Então, ela é autorresponsável. Se ela quiser, ela pode tentar fugir ou pode agradar o seu senhor. Ela não pode deixar pelas circunstâncias, apenas trabalhar e sem refletir. Então, a responsabilidade pela vida do indivíduo é dele mesmo, conforme o Paulo Vieira, e de certa forma eu acredito nisso, mas com ressalvas, claro, que há situações que a pessoa está inconsciente. É, Tem alguma ressalva que alguém quer falar? Você é uma realidade libertadora você se considerar o timoreiro da sua vida e porque você consegue obter os resultados por você mesmo. Foi você mesmo que se colocou nesse lugar onde você está hoje. Se você. Vou colocar o carregador aqui, acho que já está acabando. Vou colocar o carregador para a gente.
falando, você é o responsável pela sua vida, né? Para onde você tem levado. Às vezes você fez um curso superior, você que passou, você que estudou, né? Você que cursou. Então, você saber disso, te liberta, porque você precisa fazer alguma coisa pela sua vida, né? E se não for por você, vai ser por mais quem, né? Se você se perder nessa vida, não vai ter ninguém se você não se achar por si mesmo. Tá vendo? Então, a responsabilidade está só sobre você nesse sentido. Claro que você pode, né, com a sua autorresponsabilidade, pedir uma ajuda para alguém. Oh, me ajuda, eu quero ingressar numa pós, como que eu faço? Então você tá, mas tudo, o eixo central é você. Nunca deixe para os outros também, para as pessoas tomarem a decisão pela sua vida tem que ser sua, né? Então explica isso. Você não é vítima de ninguém nem das circunstâncias, conforme Paulo Vieira. É meio questionável, né? Porque as circunstâncias, acidentes acontecem também, né? Você pode ter um acidente, né? Alguma coisa acontecer no meio do caminho que te impeça a alcançar um objetivo. Só que mesmo assim, você que vai lidar com a situação, né? Não as pessoas como lidar por você. Então, ainda não perderá você como eixo. Porém, é claro que as circunstâncias podem se mover alguma coisa, eu acredito, né? Eu não sei o que vocês acham. Porém, eu acho que você não pode perder o seu eixo central de você mesmo. O que tem semeado, ele usa Gálatas agora, ó, parte da Bíblia. O que tem semeado, isso será o que colherá. É aquela velha história, o que planta, colhe. É, Aí você pode questionar também. Ah, mas a pessoa não. Tem coisa que acontece na vida da pessoa que não é necessariamente o que a pessoa colheu, né? Uma tempestade, dependendo, né? Tá, mas ela não vai conseguir limão se ela plantar laranja, né? São parecidas, mas elas não são o mesmo fruto. Ela só vai conseguir limão se ela plantar limão, né? Ou vice-versa. Então, sabendo disso, você não vai plantar outra fruta no lugar. Então, se você quer ter uma vida agradável, tudo, você vai plantar coisas agradáveis, né? É isso que a gente tem que ter em mente também. Autorresponsabilidade, que é esse capítulo aqui que a gente está tratando, é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece em sua vida, né? Você ser o timoreiro da sua vida, você ser o seu eixo central, não depender das situações externas para fazer a sua vida acontecer. E aí ele dá a dica para você: responsabilize-se pelas suas escolhas, pelas escolhas que você tem pelo caminho. Responsabilize pelos seus pensamentos e sentimentos, né? Antes de agir. Vocês sabem que o que você sente, você chega a pensar. E aí o que você pensa, sobre o que você pensa, você pode agir, né? Você tem os pensamentos e aí você vai agir, né? Então, é muito importante esse elo também para a gente saber que não é uma coisa isolada, né? Uma coisa pode gerando as outras. Vamos aqui para o próximo. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado, sendo assim, é o único que pode mudá-la, né? Você quer mudar a sua vida. Você tem guardado os 10% do seu salário por mês para poder ter uma vida no futuro, vamos dizer assim, pelo menos com uma poupancinha? Então, assim, tá, você não é rico, mas você tem plantado a sementinha para coloca nos investimentos, tal, não na poupança, que a poupança não é considerada mais investimento, mas você tem colocado em renda fixa lá. Hoje em dia tem várias opções, né? Tesouro direto, né? Eu sei que é difícil às vezes alguns termos, mas tem coisas que dão mais do que inflação. Se você colocar na poupança, eu sei que não vai render. Então, assim, o seu eu do futuro vai agradecer muito ao seu eu do presente, né? Então, vai tudo partir da sua responsabilidade. É o que eu falei, o escravo, eu estou dando esse exemplo que eu achei muito válido. O escravo, ele é responsável pelo que vai acontecer na sua vida no futuro, né? Será que ele está, vamos dizer assim, ele está criando as condições para fugir? Porque tem isso também, né? Sei que às vezes, né, é complicado, mas você tem que criar condições para você sair das situações que te prendem, né? E eu acho que, assim, plantar o melhor é plantar bons relacionamentos, no sentido amorosos mesmo, não é interesse, gente, é amorosos, pessoas que você gosta, né? E porque já foi provado também que você sabe que se a gente ficar perto de pessoas que nós amamos,
sentindo acolhida, as pessoas vivem mais com isso também, né? Tem isso também. Então, você tem que plantar coisas boas em todas as áreas da sua vida, né? Então, é isso que trata a autorresponsabilidade. Você sabendo disso, que você tem que se responsabilizar, você vai fazer o melhor por você. Então, essa é a dica, né? A atitude da autorresponsabilidade o empodera e o capacita a mudar o que deve ser mudado, para continuar a avançar na direção de seus objetivos conscientes e de um equilíbrio de vida. É, Então, pessoal, a dica é ter responsabilidade, porque isso vai te fazer mudar a sua vida totalmente. Você vai plantar coisas boas para colher no futuro. Você é o único responsável pela vida que você tem levado, né? Essa é a dica do livro. Vocês têm gostado? Acho que eu vou olhar o chat de novo agora. Hoje tá poucas pessoas, né? 6 pessoas, mas eu vou gravar e aí eu coloco no YouTube também. Eu acho que é interessante também, para a gente não perder isso no grupo, eu acho que é tão interessante a gente ler um livro a cada 2 meses e poder comentar depois e ter essa palestra. É vocês trazerem amigos de vocês que vocês querem também, trazer para o grupo. É, eu adiciono, né? E acho que vai ser interessante para vocês também, porque é gratuito, mas é muito valioso, né? Porque eu já li esse livro 3 vezes, né? Li uma vez antes e li 2 vezes agora para poder falar com vocês. Então eu acho que é interessante vocês valorizarem e trazer mais pessoas, porque é uma coisa que edifica, né? E não tem cobrança, se também não precisar vir, também não tem importância, mas a gente tem esse espaço que a gente pode aprender, né? Isso aqui é legal. Então, esse capítulo aqui do livro Poder da Ação, Autorresponsabilize-se, eu acho que ele foi tão interessante para o Paulo Vieira que depois disso o próprio Paulo Vieira fez um outro livro que ele fala que se chama O Poder da Autorresponsabilização, né? O Poder da Autorresponsabilidade, né? E aí a gente pode até trazer para o grupo também, acho que é legal a gente debater sobre o livro, tudo certo? E a gente pode até trazer para o grupo, né? Depois, eu vou colocar, mudo todo mundo aqui, para não ter problema. É porque hoje eu estou com problema no áudio, eu não estou escutando ninguém. Se estiver falando aí, eu não estou escutando, gente. É, mas vocês podem me alertar no chat, que eu estou de olho aqui também. Você é o único responsável pela vida que tem levado, isso eu já falei, né? É, lá, aí eles dão o exemplo de uma pessoa que tem grandes conquistas. Pessoas que têm grandes conquistas, né? Após uma derrota, elas não culpam as circunstâncias, né? Porque isso é muito fácil, é muito comum acontecer. Nem culpa também as outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam o que eu devo fazer, né, para trazer resultados melhores para minha vida depois. Então, eu acho que essa é uma postura interessante que às vezes a gente cai no sentido oposto, né? Eu me vejo que todo mundo se deve ver em certas situações culpando o governo pela sua situação, os seus pais, né? Parece criança, né? A culpa é dos pais, né? Por eu ser assim, né? Por eu agir dessa forma, por eu estar nessa situação. Então, deixar, de certa forma, de ser criança é se responsabilizar e falar assim, tá, eu estou numa situação que me deixaram, mas o que que eu faço a partir daí? Então, a autorresponsabilidade vem daí, né? O que que eu faço para mudar com o que me foi colocado? Daqui a 2 anos, você não vai poder dizer mais para meus pais que me colocou nessa situação, porque em 2 anos muita coisa muda, muitas coisas mudam. Pode mudar, né? Dependendo do seu esforço, das oportunidades que você tiver, dos relacionamentos que você tiver também, isso conta, né? Então, né, quantas pessoas de repente entram no BBB e ganha, de repente, ou não ganha, mas depois vai trabalhar, e pode acontecer muita coisa na vida em 2 anos. Você pode ir para fora do país, conseguir emprego lá. Não sei, tem muitas oportunidades, né? A gente tem que deixar a vida ampla, né? Não deixar a vida, minha vida é essa, é restringir, né? A vida tem muitas possibilidades que você pode fazer. Então, a sua responsabilidade está em saber disso, em fazer o melhor para a sua vida, né? E aprender com os erros daí, né? Aprender com os erros. E com a autorresponsabilidade sempre atinando, sempre percebendo que você mesmo que tem escolhido, você só tem errado, ou então tem se deparado com certas situações que você vai contornar, né? Poucos são os que reconhecem seus erros, isso é fato, né? Muitas pessoas
não reconhecem que elas mesmas têm levado elas para as situações que elas estão agora, né? E o livro vem com essa ideia, não, você é o responsável por onde você está hoje, não é outra pessoa, não se coloque como vítima. Aí ele vai citar o Poder da Inteligência Emocional, o livro, né? Que a gente já leu o livro do Daniel Goleman aqui do grupo, né? Que fala o seguinte, só 2% das pessoas são, de fato, as pessoas que trazem mudança, né? Todo o resto ainda está meio condicionado. Nós somos seres condicionados, vocês separaram? Ou nós estamos... todo mundo tem uma espécie de um condicionamento, assim. Claro que não é bebida, essas coisas, mas pode estar no celular, pode estar no jogo do tigrinho, né? E são poucas as pessoas que de fato estão conscientes do que tem feito na vida, né? E têm realmente produzido mudança, né? Imagina se esse número cresce, né? O que que nós podemos ter numa população, talvez menos pobreza, né? Criar soluções para o mundo. Então, só 2% das populações realmente produzem mudanças no mundo, né? Talvez as pessoas acordaram, mas só poucas agem de certa forma, estão no outro nível aí, né? Ele coloca, eu vou falar um pouco do Mandela, né? Que eu nem coloquei aqui no slide o nome dele, porque ele é tão comum, né? Foi uma pessoa tão emblemática no século noventa, na década de 90. É uma pessoa que deu certo, vamos dizer assim. Ele tinha tudo para dar errado, para ser morto, inclusive, né? Porque ele foi contra o apartheid, né? Lá na África. Então, ele foi contra esse sistema, aí ele foi preso, né? Aí xinga a pessoa de tudo quanto é nome, né? Para poder se merecer o crédito da pessoa. Mas aí ele foi para a prisão e ele conseguiu lá, ler muitos livros de direito, né? Se formou, talvez não na prisão, um pouco antes, mas ele lia muito, né? E aí ele mesmo se responsabilizou pela própria vida. Ele falava que as pessoas podiam fazer o que fosse com ele, mas não tinham poder sobre o pensamento dele, e sobre suas atitudes. Que ele era o responsável até pelas suas atitudes, porque se ele agisse de determinada forma, era ele que escolheu, né? Então, ele se responsabilizava, ele foi uma pessoa bem, é uma pessoa que conseguiu destaque, né, para esse jeito de pensar. Claro que não foi fácil, é difícil pessoas destacarem como ele destacou, mas ele vem como exemplo para a gente como a autorresponsabilidade pode nos empoderar, né? Isso você pode ver com Gandhi, você pode ver, né, que Gandhi também tinha essa ideia, e com outros líderes aí. É o que eu estava falando para vocês, ó. As pessoas que fazem parte dos 80% são manipuladas. Esses 85% aqui, quer dizer. Porque 85% da massa mundial não percebe o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o grande rebanho, né, na direção que lhe é impedida. Tem as circunstâncias, ele segue o fluxo, né? Deixa a vida me levar. Então, conforme o Daniel Goleman, né, renomado pesquisador, que fez um livro que a gente já leu no grupo, 85% das pessoas, até mesmo nós, podemos estar inseridos nesse grupo e não percebemos, nós estamos sendo levados pelo que a mídia fala, pelo que... E será que realmente a gente já despertou, nós já estamos agindo a nosso favor e a favor da humanidade? É muito interessante esse questionamento. Esse capítulo é tão grande que é um dos maiores também, né? Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puseram. Olha, ele de novo falando que você está aí onde você está, ou é porque você não mudou, né? Não, não teve circunstância aí que te pôs nesse lugar que você está agora. Você tem um papel de mudança, sim, e você precisa assumir isso para Paulo Vieira. Pessoas de sucesso não costumam desistir de seus sonhos. Então, dois fatores de pessoas de sucesso. Elas assumem que elas estão onde elas estão, né? E elas não costumam desistir dos seus sonhos, ou seja, elas vão atrás daquilo que elas precisam sempre, né? Então, isso aí é bom a gente se atentar para isso. Se a gente se quer ser pessoa de sucesso, você tem um caminho duplo aqui que você tem que seguir. Assumir onde você está, como é você mesmo que você colocou, e não desistir dos seus sonhos. Aí eu coloco uma frase do Albert Einstein que menciona no livro, que é assim, devemos tomar cuidado para não fazer do nosso intelecto nosso Deus. Ele tem, é claro, músculos potentes, mas não tem personalidade. É aquela história, a mente mente, né? Acho que o budismo fala isso.
O cérebro, ele pode sim ser usado para coisas boas, mas ele muitas vezes nos ilude, né? Então ele não é tão perfeito assim que nem a gente acha. Não deve ser considerado como um deus, não. Colocar ele como pedestal também. Não deve ser, não deve ser dessa forma. Eu coloquei essa frase aqui porque estava no livro, né? É, Você é capaz de olhar dentro de si e usar autoconsciência e enxergar o que está ruim e bom dentro de você? Então, isso também é uma espécie de inteligência emocional, vamos dizer assim, né? Que ele tanto menciona no livro dele também. O Paulo Vieira menciona muito. Eu coloquei dois livros, duas frases aqui do Albert Einstein, né? Que para explicar que o nosso cérebro ele não faz distinção. Já que a gente estava falando em cérebro, ele nos ilude, né? O cérebro, ele não faz distinção do que é real e do que é imaginário. Então, às vezes você pode contar a coisa mais absurda, é, não, ele faz, mas assim, ele pode usar muitas vezes a imaginação no real, né, do que você está pensando no real. Então, às vezes ele não faz muito. Se você está assistindo um filme de terror, por isso que não é recomendado assistir muito, né? Eu sei que tem exceções, tem pessoas que criam roteiros, tudo bem, mas assim, você ficar muito incutido em filme de terror, como vai virar a sua vida? Um filme de terror, concordo? Então, assim, claro que é o caso extremo, né? Você só fica assistindo filme de terror o dia inteiro, então, assim, isso influencia você, sim. Então, você tem que. O que que vai te influenciar para o bem? É você assistir um curso para o que você precisa, por exemplo, é uma coisa, né? Ou assistir um filme mais, mundo, você não precisa de terror, mas um filme que traga uma lição, mesmo que seja de terror, mas que traga uma lição para você. Isso vai te trazer, sim, benefícios, né? Porque a gente tem que também parar de preconceito. Nem todo filme de terror é completamente sem uma mensagem, mas sabemos que se você assistir só filme de terror, né, a sua mentalidade vai estar imaginando que a vida é um terror. Você imagina, de 10 filmes que você assiste, 9, o mocinho morre no final, você fala assim, ah, pronto, desisti da vida, né? Então, toma cuidado para usar a imaginação a seu favor, né? Então, aqui é interessante observar. A realidade é uma ilusão, embora bastante persistente. É o que eu falei para vocês, ela fica na nossa cabeça e nos ilude a realidade, né? Mas poderia colocar a imaginação também, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então, o mundo da imaginação é importante, mas saber usar isso a seu favor, né? Então, o Einstein, quando fazia as suas teorias, ele usava muito a imaginação também a favor dele, né? É, então, saber usar as metáforas nas horas certas, as figuras de linguagem, vamos dizer assim, né? Aquelas coisas que os poetas usam, acho que é importante, que traz isso na vida, traz... porque se você viver só a realidade também, você cai com a cara no asfalto, né? Rala inteira. Então, você tem que ter um campo imaginário, um campo fértil para essas coisas, de alguma forma, né? A imaginação, ela é muito importante, né? Às vezes mais do que o conhecimento. Você consegue criar muitas possibilidades com a imaginação, né? E aí ele começa aqui. Quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, opte por não reclamar, por não criticar, muito menos culpar a empresa ou os dirigentes por se sentirem como você se sente. Então é assim, você já repara como as pessoas reclamam por aí, você vai numa fila, as pessoas reclamam, né, da fila primeiro, né? E depois vai contar alguma coisa para você, né? Geralmente as pessoas gostam de reclamar, né? E se você não reclamar um pouquinho também, como você vai conversar com alguém? Mas assim, toma cuidado, né? Porque reclamação também pode virar um vício, né? Você começa a reclamar disso, daquilo outro, daqui a pouco o seu discurso, ele vira reclamativo o tempo inteiro, né? Ele vira aquela... É um método, né? O seu cérebro, ele segue um condicionamento. Se você se você só ouve reclamação também, fica perto de pessoas muito que reclamam muito, você também vai virar uma pessoa provavelmente reclamona, né? Então, opte por não reclamar muito, por não criticar muito. É o que eu falei, sempre existe o outro ponto. É claro que em algum outro ponto ou outro você vai acabar criticando alguém, né? Tudo bem, mas não deixe isso virar um hábito, né? Mas é assim, a gente também tem mania de culpar os outros pelo que acontece com a gente, né? Que é outro hábito ruim. Tomar cuidado com isso também, né? De culpar os outros, né? Porque é mais fácil você colocar a culpa no outro do que se responsabilizar por você mesmo e seguir seu caminho. Geralmente você responsabiliza os outros para você não ter que mudar nada na sua vida. Se você coloca tudo no fator externo,
Como que você vai mudar? Então é um pouco de você sim. Você tem que saber disso, que aí você muda a situação, né? Continue e persista nessa postura de autorresponsabilidade, né? Deixa de criticar muito, de reclamar muito da vida. Mude a si mesmo e todo mundo mudará ao seu redor. Um pouquinho até do budismo, né? Você mudar a sua situação, você espera que o mundo mude, mas você tem que começar por você. Vamos aqui. Vocês estão gostando? Se quiserem falar no chat se estão gostando, porque como eu falei no áudio, eu não consigo escutar nada hoje, mas está ótimo o nosso encontro aqui. Estou adorando aqui falar com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou gravando aqui o nosso encontro. Ele coloca no livro as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade, né? Então, é o que eu falei para vocês. Não critique, mas, ó, eu não concordo muito com ele, assim, porque uma crítica boa para o Paulo Vieira não vale de nada, uma crítica boa. Para ele, você não deve criticar ninguém. Bem, eu acho que se fosse assim, nós não teríamos críticos de arte, né? Crítico gastronômico, né? Que encontram defeitos, sim, mas aquilo é bom para, de certa forma, para a pessoa se aperfeiçoar. Mas para ele, pro Paulo Vieira, ele coloca não criticar as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, para não ficar fazendo muito isso, né? Então vamos lá ver as 6 leis para a autorresponsabilidade. Se for criticar as pessoas, cale-se para Paulo Vieira, né? Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão, né? Se for buscar culpados, né? Busca a solução. Se for se fazer de vítima, passa-se de vencedor, né? Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. E aí são 6 leis aí. Então, começando, não criticar as pessoas, não reclamar, não buscar culpados, não se fazer de vítima, não justificar seus erros e não julgar ninguém. Para ele não tem crítica boa, para ele não existe crítica construtiva. Ele fala assim, se alguém chegasse perto de você e falasse assim, falasse para você assim, olha, vou fazer uma crítica construtiva para você, fazer uma crítica construtiva. Você acha que a pessoa vai olhar para você com bons olhos? Primeiro ela vai ficar na defensiva, né? Então, assim, para ele, nós não devemos criticar as pessoas. Ao lugar disso, nós devemos dar uma sugestão, uma ideia. Falar à pessoa, olha, você fez isso, talvez muito bem, mas o que que você acha se você fizesse dessa forma, né? Eu acho que o resultado ia ser melhor, tal. Então, para ele, para o Paulo Vieira, se você der uma sugestão, uma ideia, é muito melhor do que uma crítica, né? E é bom a gente aprender com isso. De certa forma né? Ninguém gosta de ouvir críticas, né? Essa é uma das leis da autorresponsabilidade. Lembrando que esse capítulo é longo e criou um outro livro. Quem se interessar pode ver o poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira também. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema, né? A gente tira o foco, a gente começa a criticar, a gente começa a querer arrumar o problema, né? Trazer solução, isso é importante. Não reclamar das circunstâncias, né? Como eu falei, esse é um ponto que eu falo assim, bem, tem momentos que a gente precisa reclamar, né? Se a gente é lesado como consumidor, a gente vai lá no Procon, né? E vai falar sobre vai falar sobre o que aconteceu com a gente, como a gente foi lesado, né? Tá, a gente tem que entender também que reclamação vem de reclamar, né? Ou seja, reclamar novamente. É aquela coisa que é um vício mesmo, não é uma coisa já, não é apenas uma, vamos dizer assim, uma observação, né? Não é uma coisa benéfica para você. Acho que é esse ponto que o Paulo Vieira quer pegar, né? Só pode, porque reclamar tem os dois lados, né? É, eu costumo ver os dois lados, né? Mas eu acho que reclamar é um vício ruim, né? Reclamação, né? Assim, nesse sentido de lamuriar, né? Ficar reclamar, né? O próprio prefixo re é de clamar novamente, né? Reclamar. Então, ficar com esse hábito também não é bom, né? E ele coloca como uma das leis dele. A característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. A pessoa quer fugir da responsabilidade dela e aí fica reclamando dos outros, né? Fica julgando os outros. Também é uma forma de tirar o foco de si, né? Mas começa
a levar as coisas para as pessoas, sendo que ela não gostaria que ninguém reclamasse dela também, né? Tem esse ponto. A terceira lei, que é não buscar culpados, né? As pessoas, elas adoram é, arrumar culpados, né? Para não se responsabilizar, para não se responsabilizar também, né? Se são os outros os responsáveis por tudo isso estar assim, por que eu deveria mudar? Por que que eu mudaria se são os outros que precisam mudar? Elas que estão erradas, né? Não eu, né? Então é uma forma também de você não mudar, de você se eximir do seu poder de autorresponsabilidade. Eu estou achando que escureceu. Será que eu devo ligar a luz aqui? Peraí, pessoal. Acho que é ali que liga. Só um minutinho. Pessoal, outra coisa que ele coloca como lei é não se fazer de vítima também, né? Que é tão comum hoje em dia, né? As pessoas se vitimizarem, né? Se colocarem em uma situação, até se rebaixar por causa disso, né? E isso tem muito a ver com afeto, né? Mas é uma maneira fugaz, né? De você conseguir uma certa atenção. Você tem que conseguir por outros meios, né? Então, se fazer de vítima também não é legal, né? É para autorresponsabilidade, que é uma das sete leis. Não devemos também julgar os nossos erros, justificar seus erros, desculpa. Porque aí você erra e você fala, mas você tem que entender que aconteceu dessa forma, né? Não é assim. E aí você começa a criar uma historinha para justificar que você fez seus erros porque não tinha outro jeito. Na verdade, tinha, né? Você tem que aprender com os erros, né? Para não acontecer de novo. Então, se não houver reconhecimento do erro, não haverá aprendizado. Você precisa reconhecer que errou para falar, tá, eu estou tentando solucionar o problema e da próxima vez vai ser um pouco, vai ser diferente. Então, você está aprendendo com a situação, né? Não julgar as pessoas, né? A pessoa autorresponsável não julga os outros, e sim o comportamento delas, né? Você é isso, você é aquilo, começa a apontar o dedo para os outros, né? Ninguém gosta, em primeiro lugar, né, que ser julgado, né? Você cria é uma espécie de violência, né? Julgar os outros, né? É, mas você deve, ele coloca como dica assim, não julgar as pessoas, mas julgar o comportamento delas. Ele explica para a pessoa, olha, o que você fez não é muito agradável, não chega falando para a pessoa, né? É, você não sabe fazer nada, né? Você é um imprestável. Não faça isso, não julgar as pessoas, né? Você sim julgar o comportamento delas, explicar para ela por que que o comportamento. Então, isso é uma maneira de quando você precisar, você não precisar fazer, não precisa julgar as pessoas. Julga o comportamento delas, não as pessoas. A nós só compete julgar os comportamentos e as ações. Só isso. Aí nós vemos outra questão. Só assumindo os seus erros e seus acertos que é possível conquistar novos resultados. Quando você não assume os seus erros, né? é, Fica impossível você mudar, né? Você precisa, sim, saber o que você errou e fazer diferente nas próximas vezes, né? Tem uma famosa frase do Einstein que fala assim, não adianta obter fazer coisas diferentes, obter resultados diferentes se você faz as mesmas coisas iguais, né? Então, você tem que tentar diferente. Por exemplo, se você fez certas situações e colheu o fruto tal, você tem que remanejar para conseguir outra coisa, né, gente? Se mantermos pensamentos, sentimentos e palavras positivas, colheremos alegrias e conquistas, né? Ele dá a dica de alguns livros que eu vou falando aqui no nossos slides. Aprenda a ser otimista, do Marcos Seligman. Eu não li, eu tenho vontade de ler esse livro aqui, Mudar Sua Mente, o autor de... Porque o otimismo, ele é bom, né, gente? Isso aí é inegável. É claro que a gente precisa ser realista, mas você ter um olhar positivo para as coisas te faz enxergar oportunidades de soluções. Quando você fica no pessimismo, a sua chance de desistir é maior, né? Então, é bom manter uma mente otimista, né? E aí ele vai falar desse livro do Bart Seligman, né? Que a gente pode até trazer para o grupo alguma vez. Aí coloquei estampado a capinha dele aqui, ó. Quanto mais a pessoa se sente responsável pela vida que tem levado, mais realizada
e plena ela é. Um errinho ali. Mais realizada e plena ela é. Traga a responsabilidade não apenas como uma filosofia de vida, mas também como uma crença forte e arraigada. Acho que o que o Paulo Vieira quis fazer aqui é trazer outros livros que embasem que a autorresponsabilidade é importante. Teu destino está completamente sob o teu controle, né? E sobre mais ninguém. Você que é o timoré da sua vida, por isso não reclames ou nem te faças de vítima, né? Não é produtivo nem frutífero tentar mudar as pessoas à sua volta. Você precisa mudar você mesmo. E isso é uma humildade, né? É um ato de humildade você saber isso, você saber que você precisa mudar, é a sua reação àquilo que precisa mudar e não as pessoas em volta. Devemos mudar a nós mesmos, essa velha ideia, né? E aí, no final do capítulo, né, quem comprou o livro, quem leu o livro, você vai ver lá um termo de compromisso com as 6 leis. Eu me responsabilizo a não reclamar sobre as pessoas, eu me comprometo a não criticá-las, né? Então você vai ver isso no final do livro, né? E eu acho bem interessante, porque ele cria um senso de compromisso depois que você lê o livro, né? Então, quando você escreveu ali, assinou, então você é capaz de fazer aquilo que ele te pede e aí com isso a sua vida vai melhorar. É conforme ele fala, como eu falei, o livro é uma promessa, né, para você viver uma vida com mais resultados, né? É, eu vi que chegou minha tia agora, tia, tudo bem, tia? Eu não estou conseguindo ouvir o áudio hoje. É só por problemas técnicos. Na próxima vez eu vou tentar consertar isso. Vou aprender com o meu erro, que eu usei o computador de outra pessoa. Mas no próximo bimestre a gente vai ter um áudio aí, eu vou escutar vocês. Então, vamos lá. O próximo capítulo é o foco, né? Como eu falei, o livro ele traz uma sequência, né? Acorde, haja, é, como fala, autorresponsabilize, né? Depois que você entendeu o problema, você tem que se autorresponsabilizar para mudar e focar naquilo que você precisa agora, né? Então, ele começa o quarto capítulo, foque com a famosa frase do Steve Jobs, né? É muito legal essa frase, ficou muito marcada, né? Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Ou seja, tem gente que acha que foco é dizer sim, eu vou focar naquilo, eu vou dizer sim para aquilo, né? Não, é verdade. Só que aí, para você focar naquilo, você vai ter que dizer não para diversas outras coisas, né? Então, a ideia é essa, é você saber que quando você foca em alguma coisa, como que é aquela famosa frase? Toda escolha exige uma renúncia, né? Você está renunciando a várias coisas para escolher outra que você quer. Isso é foco, né? Foco está mais a ver com não, né? Conforme a frase do Steve Jobs, né? Renunciar aquilo que não você quer, aquilo que você não quer, e focar naquilo que você quer. É apenas esse sim. O resto é tudo não, né? Foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder ao concentrar a atenção em um único ponto. Lembra da lupa. Quando a gente fala em foco, é bem interessante a gente lembrar da lupa, né? A lupa é um foco de luz, né? Então, você tem a intenção de queimar um papel, vamos dizer assim, é o seu objetivo, né? Você só vai conseguir se você focar. Você trazer todos aqueles raios de luz para um único ponto, a ponto de fazer o papel queimar. Então, essa é uma boa metáfora para entendermos o que é foco. E aí, para os nossos objetivos, é a mesma coisa. Você precisa obter de todos os seus recursos que você precisa, né? É, você precisa vamos dizer assim, você tem um sonho. Você precisa escrever esse sonho que você precisa. Quais são os passos, o passo a passo para alcançar aquilo? Né? Então você vai lá e vai destrinchar, né? E aí você vai agir, não adianta você só colocar no papel. Então isso é foco, né? Você fazer tudo o que você precisa para alcançar determinado objetivo. Foco é a capacidade humana de concentrar suas energias em um único ponto com força suficiente para produzir mudança e realizações rápidas. Eu gostei bastante dessa. Existem várias, né? Gostei bastante dessa descrição do que é foco, né? As pessoas realmente realizadoras não se distraem. Vocês acham que
lá que o Bill Gates, o Elon Musk, apesar que o Elon Musk não é considerado realizadora, né? Mas o Bill Gates, né, que é a pessoa que fez o PC, né, que nós temos hoje, o Windows, né, e várias coisas, você acha que eles se distraem? Assim, se distraem, claro, mas a própria distração, ela já é pensada, né? É, ele não se distrai por nada, ele não fica perdendo tempo, né? Então é mais ou menos isso. As pessoas, né, que são realizadoras, elas não se distraem, elas sabem o que estão fazendo, eles não dão muito sem nó, né? Até na distração delas é por algum motivo. Elas precisam tirar umas férias, né, para poder ir no trabalho, né? E depois, quando voltam dessas férias, às vezes estão até com novas ideias, às vezes que podem trazer para o trabalho, inclusive, né? Por não se distraírem, elas são capazes de qualificar e manter o foco no que de fato é importante, né? Esse que acontece. E aí tem o Paulo Vieira, ele mencionou no livro Foco, que nós já lemos aqui, inclusive, no nosso grupo, né? É um livro que eu gostei muito, aprendi muito com esse livro aqui. Foco, Daniel Goleman. A atenção e seu papel fundamental para o sucesso, né? Então, para você ter sucesso, você precisa ter uma certa atenção para o que você precisa. Precisa ter e precisa deixar de certas coisas. Essa é a noção de foco, né? É, o primeiro passo para ser uma pessoa focada é identificar esse inimigo silencioso chamado fator de distração. Gente, se eu falar para vocês, às vezes as pessoas não sabem. Às vezes as pessoas não sabem o que estão distraindo elas. Vocês imaginam, eu tô aqui, faz muito tempo que eu estou trabalhando aqui enquanto estou conversando com vocês. Estou aqui trabalhando e aí sobe uma notificação de Facebook, do WhatsApp, e eu vou ver, tá? E não é coisa do trabalho, né? E às vezes é algo meio silencioso, né? Essa distração. Alguém me chama para comer alguma coisa, né? Ou então, a distração é isso, né? Ou então eu vejo algo bonito e fico olhando, isso é distração. Aí eu perco o que eu estava fazendo, né? Isso você deixa de focar. Então isso é invisível muitas vezes. Às vezes não é tão visível, né? É invisível no sentido de você não tomar consciência, né? Então foca no que de fato é importante na sua vida e não deixe que você se distancie dele, né? Do foco. Estou lendo aqui, ao longo do tempo. Uma vida abundante é aquela que contempla ações e comportamentos produtivos em todos os pilares da vida humana. O Paulo Vieira acredita que você não pode desmerecer nenhuma área da sua vida. Então, às vezes você quer focar e você fica focado só em dinheiro, por exemplo, na área profissional, e aí você esquece dos amigos, você esquece, né, da sua saúde, né? Então, está errado isso para ele, né? Você tem que, e é certo, você tem que manter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida, né? E aí você tem um método para isso. Para cada área da sua vida, você está indo bem em todas elas, porque você tem que ter um olhar, às vezes, assim, você tem que focar em alguma coisa que você precisa e depois retomar em outras. Você vai voltar do trabalho, mas você vai ter que focar agora nos seus relacionamentos, né? Na sua família, vai comer com eles, né? Então, o foco é isso, é você estar presente onde você está. Então, você vai comer com os seus parentes, né? À noite, já esquece um pouco o trabalho também, né? Não, deixa o trabalho para outro dia, né? Então, isso é importante também a gente balancear. Quando as metas não acontecem, é preciso ter uma imersão no aprendizado. Então, vamos fazer assim, que você está focado e não está conseguindo alcançar o seu objetivo. Então, você precisa de algo a mais, né? Então, você vai precisar fazer um curso para saber lidar com aquela situação, você vai precisar buscar conhecimento, assistir um vídeo que te ajude, né? Acho que é muito interessante. O Paulo Vieira, tirando algumas coisas pontuais, eu acho que eu gostei. Que, claro, a gente tem que ter senso crítico, né? Não é tudo que um autor fala que a gente vai concordar, concorda? A gente tem a gente tem nossa visão de mundo, né? Mas a gente tem que entender por que que ele pensou dessa forma e tentar levar para a vida da gente, acredito, né? Deixa eu ver que oração que vai ter sorteio hoje. Hoje vai ter sorteio e vamos ver quem vai ganhar depois, né? Vai ser lá para as 5 horas. A gente sorteia. Se der tempo de ler tudo, de assistir, deixa eu ver, eu acho que a gente, até um pouco antes, até acho que para a gente fazer o sorteio do livro. Aprender é sinônimo de mudar. Quando nossa vida permanece a mesma, é porque não aprendemos nada. Então, o Paulo Vieira não tem aquele negócio, eu estou bem, estou acomodado,
Nada acontece na minha vida, tá ótimo. Para ele, não, isso não é uma vida. Isso aí você praticamente morreu, vamos dizer assim. Porque para o Paulo Vieira você precisa viver uma vida abundante, né? Então, se para coach é assim, gente. Coach tem muito essa visão. Se você não está crescendo, você está morrendo. Que na natureza é assim, o que não cresce morre. Então, por exemplo, se na sua vida você não está obtendo resultados, é porque possivelmente você está numa fase de declínio e não está percebendo, né? Então, quando nossa vida permanece na mesmice, é porque nós não estamos aprendendo, nós não estamos aprendendo nada, né? E aí a gente precisa fazer alguma coisa para aprender na vida e poder ganhar novos resultados. Ou então, é uma visão de coach, né, gente? É uma visão, assim, vocês vão ver outros livros de desenvolvimento falando, não, a vida tem um ciclo, se as coisas não estão acontecendo que nem você deseja, é porque não devem acontecer mesmo, e está tudo bem, né? Mas ele tem essa visão, que a gente tem que crescer o tempo inteiro em várias áreas da vida. Talvez é importante, mas também tenhamos senso crítico, né, gente? Quanto mais intenso for o foco comportamental, menor será o tempo necessário para os resultados aparecerem. Então, você vai ter um foco no que você precisa, né? E aí, quanto mais intensidade tiver nesse foco, mais os resultados vão aparecer. Lembra da lupinha? Quanto mais luz tiver ali, então, foco é poder. É importante ter foco. Toda palavra, isso aqui é algo que a gente conversa bastante também sobre Ah, não. Peraí, gente, acho que eu vou levar aqui. Tá. Desculpa, pessoal, estamos no capítulo do foco ainda. Então, a gente age no presente como se tivesse um super propósito a ser conquistado no futuro, tá? Então, a gente tem que colher os bons frutos a partir do que a gente planta agora, né? É bem essa ideia, né? Você não vai colher laranja se você plantar limão, né? E você tem que entender isso. Você pode não ter aquela colheita incrível, mas pelo menos você sabe que um fruto você não vai ter se você plantar outro. Então, isso é importante a gente ter em mente. O que eu faço então, não é o que me acontece, é o que mais importa, e sim o que eu faço com o que me acontece, né? Isso aqui me parece muito aquele filósofo de Paul Sartre, né? Não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você, mais ou menos essa frase. Então, é mais ou menos essa ideia também. Você tem uma alta responsabilidade no que te chega, né? No que te chega. Vamos agora para o quinto capítulo, que é comunique-se. Vocês têm gostado? Eu vi que ninguém escreveu no chat. Lembrando que eu estou sem áudio hoje, gente. Aconteceu isso por problema técnico. Eu não estou escutando. Eu vou até colocar todos em mudo, porque eu não tenho como eu ouvir ninguém. Mas se vocês puderem falar no chat o que vocês têm achado, aí vocês dão um feedback, que aí a gente, se tiver alguma. Tá bom? Vamos então para o quinto capítulo, né? Comunique-se. As palavras e suas estruturas são ferramentas, né? Isso é inegável. As palavras podem ser usadas para bem dizer alguém ou para dar uma maldição. Isso aí já é milenar, né? Está na literatura faz muito tempo, né? Acho que até na Bíblia mesmo, né? O patriarca abençoava o filho, né? Ou maldizia, aquilo lá era uma profecia, né? Para o resto da vida. E assim, a palavra tem um certo poder mesmo, né? Assim, quem é orador, não estou falando assim que você vai falar, vai acontecer, mas ela tem poder assim no sentido de que o que você comunica, ela traz resultados, né? Se você xinga alguém, você vai ter consequências. Se você elogia alguém, a pessoa vai gostar. Então, as palavras, elas têm poder, sim, né? Nesse sentido, né, de você comunicar e ter as consequências, né? Então, a importância da comunicação é fundamental para a vida do sujeito, né? E aí nós podemos reprogramar a nossa mente e mudar para o Paulo Vieira, né, de forma rápida e drástica a nossa vida através de nossa linguagem. Porque a palavra estrutura a realidade, né? Paulo Vieira coloca essa frase e é verdade, como eu dei os exemplos para vocês. Então, as palavras mudam o mundo. Lembrando que é um livro de ação, né? Então, você tem os pensamentos, você tem o que você fala e tem o que você age, né? Eu acho que a palavra é um estágio um pouco anterior da ação, né? Mas ela está ali, porque às vezes é, você precisa falar para agir aquilo que você comunicou, né? Então tá tudo muito interligado. Vamos ver o que alguém conversou aqui no chat.
Ah, entrou agora, mas está gostando, minha tia. Obrigado, viu, tia? Obrigado, obrigado, querido. Vamos continuar então. Comunique-se. Então, já tratamos de um slide, nós estamos no outro, né? O que eu penso, falo e sinto cria uma realidade ao meu redor. Então, o que você está. Tudo parte do pensamento, né? Vocês perceberam aí. O que você pensa vai gerar resultados, nos seus sentimentos, né? Você vai ficar triste com o que você pensou. E aí você vai dizer alguma coisa, e tudo isso está interligado, e aí você vai criar uma realidade no seu redor, assim, tanto de pensamento, do que você está sentindo, mas assim, quando você age, que o livro é o Poder da Ação, né, apesar de a gente estar no livro apesar de a gente estar no capítulo Comunique-se, é, a ação, ela vai ser o que vai mudar a realidade, de certa forma, né, mais do que a própria palavra, né, a palavra também tem poder, né? Toda palavra, na verdade, é uma profecia autorrealizável. Então o político vai lá e fala assim: eu vou trazer uma creche aqui para vocês. Então é uma comunicação. Ele não que vai acontecer, mas quando ele fala isso, o que que você espera, né? Então assim, o que a gente está prometendo para as pessoas, a gente está cumprindo também. E aí você fala assim, você fala assim, eu desisti disso, eu não vou mais mover uma palha para conseguir esse objetivo na minha vida. Por quê? Eu não estou meio desanimado. Aí você está trazendo algo realizável na sua vida. Então você tem que falar assim, ó, estou desmotivado agora, mas amanhã eu vou ver o que eu vou fazer, eu vou me esforçar, vou fazer o que for possível para conseguir realizar isso. Então você traz segurança, né? E a sua própria vida muda quando você traz essa linguagem, né? Você traz uma nova roupagem, você se move, né? Você pode, não ser, você pode estar desmotivado hoje, mas amanhã você já está esperando que você se revitalize para mudar a situação. Então, a comunicação ela é muito importante. Vamos mudar o padrão linguístico e não apenas reforça as crenças existentes, como criar novas. Devemos substituir o padrão linguístico antigo por um novo padrão corrigido, aperfeiçoado e ultrapositivo, né? Vamos dizer assim, essa ideia de você aperfeiçoar a sua linguagem. Que para ele o agradecimento, por exemplo, é uma linguagem do amor. Quando você agradece, você não está te faltando, você está agradecendo porque tem, né? É o contrário da reclamação. Quando você reclama, você está em falta, né? Tô reclamando disso, né? Onde você viu isso? Aquilo? Aí você está na sintonia da falta. Quando você agradece a alguém, quando você começa a agradecer as pessoas, você está trazendo a abundância, é porque você tem, por isso que você está agradecendo. Então, o amor também passa pela comunicação, várias coisas, né? Então, como você tem se comunicado, isso vai repercutir na sua vida também, muito. É, Gratidão é a perfeita linguagem. Pessoas que comunicam a gratidão possuem emoções mais positivas, como alegria, entusiasmo, amor, felicidade e otimismo. Isso aí é verdade, porque eu já vi em outros livros de desenvolvimento pessoal também, e trazendo estudo com relação a pessoas que são gratas, né? Gratidão é o verdadeiro antídoto emocional capaz de mudar a vida da pessoa em todas as áreas, né? Tem gente que pensa ao contrário, eu vou reclamar porque eu vou conseguir aquilo que eu quero, né? Depende, né? Mas a gratidão, ela muda a vida das pessoas, pelo menos o sentimento, a pessoa fica muito feliz, mais feliz, né? Vamos ver o que a Nicélia falou. Hoje estou assistindo ao vivo e estou gostando muito. Obrigada, Douglas, por nos oferecer estes momentos de conhecimento. E eu também te agradeço, Nicélia. A gente está falando de agradecimento, agradeço. Feito com muito carinho, pode ter certeza disso. E que bom que você está aqui assistindo, viu? Você está investindo 2 horas do seu tempo, né? Não vou falar gastar. Vamos mudar a nossa. Você está aproveitando 2 horas do seu tempo aqui para estar aprendendo. É uma coisa difícil, né? Num sábado, né? Você poderia estar passeando. Eu agradeço muito por você estar aqui. Muito obrigado. Quer dizer que você tem essa curiosidade por aprender também, viu? Parabéns. Tá bom, Nicélia? Obrigado. E aí ele também dá uma ideia, eu coloquei aqui do lado aqui um livro, Agradeça e Seja Feliz, que também, quem tiver curiosidade, né, ele menciona no livro dele, que como a ciência da gratidão pode mudar a sua vida para melhor. Depois eu vou pegar esses livros que o Paulo Vieira coloca no livro dele, e quem sabe em 2025 a gente lê algum deles. Acho interessante também pegar essas dicas do autor. Então a dica é a seguinte, pessoal, comunique gratidão sempre.
né? Dizer obrigado de forma genuína e verdadeira, é claro que não vai ser de boca para fora, né? Tem que ser algo realmente que você tem a agradecer, né? Senão fica falso e não é essa a intenção, é, tem que ser algo do coração mesmo, né? Que você emite gratidão, né? E não por educação. Quando você faz isso, quando você agradece, é uma maneira de amar o próximo, tanto quanto um afago, um elogio ou um beijo, né? Vocês já sentiram bem quando alguém agradeceu a vocês? Né? Então, quando alguém te elogia, quando alguém te é grato por você, é como se fosse assim, é um sentimento de amor. Então, ele explica que a perfeita linguagem do amor é a gratidão, né? O amor comunicado altera a psique, a matéria e a própria realidade ao redor de quem comunica. Então, nós precisamos aprender a comunicar agradecendo, né? Então, por exemplo, vou começar alguma palestra, agradeço os presentes, vou terminar uma palestra, ó, obrigado por vocês estarem comigo até o final, né? Então, comunicar amor será sempre a melhor estratégia que você pode fazer. Então, você vai, você tem uma aula, você precisa fazer alguma exposição de alguma coisa, comece agradecendo as pessoas em volta, que isso é muito bacana e vai ajudar bastante. O amor precisa ser comunicado também de maneira não verbal, quer dizer, precisa estar coerente as suas palavras com a sua questão física, né? Não adianta você estar lá com o cara emburrado. Obrigado, pessoal. Assim que não vai despertar o amor verdadeiro que essa comunicação traz. O Vieira ele também trabalha muito com a importância da postura, né? No livro dá para ver mais isso, não coloquei aqui, mas, por exemplo, não é só as palavras que emitem alguma coisa no sentido de promessas, de profecias não realizáveis, essas coisas. A postura também traz credibilidade. Então, por exemplo, se você quer manter uma postura de confiança, você coloca. Muitas pessoas colocam a mão no. Que nem a Mulher Maravilha, né? Isso traz uma certa confiança. Claro que, não, que é algo, às vezes, inconsciente, que a gente olha para alguém fazendo isso, a gente percebe. é, E é interessante de observar, porque no nosso organismo são soltadas moléculas, né, de substância. Isso também, de certa forma, é expresso no nosso organismo, né, depende de como a gente age. A pessoa, às vezes, recebe uma elogio, fica vermelha, né? Então, gente, ó, devemos substituir emoções ruins e sabotadoras por emoções positivas e fortalecedoras. Então, muitas vezes a gente pode ficar triste com alguma coisa, por exemplo, mas a gente pode substituir essas emoções por, tá, eu tô triste, porém, eu tenho que agradecer esse momento quando eu fico com a pessoa, né? Por exemplo, vamos dizer assim, se alguém quer um relacionamento com ela, né? Eu agradeço por esse momento que eu pude conviver com ela, né? Aprendi muita coisa. Então, você fica até feliz lembrando do que aconteceu entre vocês dois, né? Então, isso também é uma forma de você mudar a situação, né? Ter uma comunicação interna, porque às vezes a gente fala em comunicação, a gente pensa só na comunicação externa, né? Eu falando com as pessoas. Mas eu acho que uma das comunicações mais importantes é a comunicação interna, que é com a gente mesmo, né? Você conversar com você mesmo. Eu sei que pode parecer meio, não é aquela ideia de louco de conversar com você mesmo, mas você não precisa falar. Até pode, né? Se tiver só você, você fala com você mesmo, né? Coloca as ideias em ordem. E conversar com você, com emoções positivas, você consegue, né? Claro que não assim, ingenuinamente. Você consegue porque eu estudei para isso, eu fiz o necessário para isso. Você colocar confiança em você, porque você realmente buscou aquilo, né? Tem buscado aquilo. Eu acho que é importante. Acho que é muito importante a comunicação interna. Quanto mais intensa for a comunicação não verbal, no caso, não é interna, mas aquela que a gente expressa, não não pelas palavras, mas pelo corpo, mais emoções serão produzidas. Então, por exemplo, a ocitocina, que ela é uma substância que causa muito bem-estar, ela é proporcionada quando alguém abraça alguém. Isso costuma combater a agressividade provocada pela testosterona, que também diminui o estresse, né? Diminui a quantidade de cortisol no organismo. E aí, se o seu vício for estresse, certamente o padrão a ser mais praticado terá que ser o de paz e poder. A persistência do estresse modifica a própria anatomia cerebral, né? Então, você fica estressado, o seu próprio cérebro se atrofia, e aí você fica nervoso e irritadiço, isso começa a,
a manifestar no seu corpo de diversas formas, né? O corpo não mente, assim, na questão corporal, né? Então, você também tem que tomar muito cuidado, porque é uma conjugação, né? As suas substâncias do seu organismo, né? E o que você comunica. Se você começa a comunicar coisas boas, o seu próprio organismo começa a mudar também. Então, é uma via de mão dupla. Então, você está lá irritado, aí sua comunicação vai ser irritada. Mas se você entender que tá, você está irritado, mas eu vou comunicar mesmo assim, vou me comunicar de uma forma melhor, né, mais amorosa, o seu próprio organismo já vai mudar por si só um pouco. Isso aí também é uma via de mão dupla. Então, nós temos que ter essa consciência. Se você não tem, talvez falte um pouco você precisa quebrar um pouco isso. Tipo assim, não é tudo que eu penso que eu falo e ajo, né? Então, você tem que ter esses passos dentro de você. Então, comece a se comunicar melhor que o seu próprio organismo vai se sentir melhor também. Agora, uma coisa, eu vou até acertar a postura aqui. Quando você acerta a sua postura, né, pode reparar que o seu organismo, a sua sensação começa a melhorar, inclusive. Porque como que é a sensação de alguém que está triste? É curvado, curvado. Então, quando você muda a sua postura também, isso te ajuda, isso você está comunicando a você mesmo que está, estou melhorando a minha postura. É uma postura que é positiva, te engrandece, entendeu? Como, emocionalmente. Agora, se você ficar curvado, ou então desleixado aqui, vocês iam falar, nossa, você está lá desleixado. Não, então eu estou aqui com a postura reta para comunicar com vocês uma coisa importante. Então, isso é importante vocês observarem também. Terminei, então, esse capítulo do Comunique-se, né? Eu acho que é muito legal esse capítulo. Agora nós vamos para o capítulo 6, que é Questione, né? Os verdadeiros super-humanos sabem questionar a si mesmos a ponto de descobrir seus propósitos e porquês, né? Então aí está um ponto interessante. Eu acho que até um ponto levantado em terapia, fazer o paciente se questionar por ele mesmo o que ele deseja, né? Geralmente os psicanalistas trabalham muito com desejo, né? E através desses desejos, muitas vezes a gente pode descobrir quais não são as nossas metas a curto prazo, né? Nosso propósito de vida. Se você quer cursar algum curso, é porque você gosta de alguma coisa daquele curso, né? Por exemplo, se você quer fazer medicina, é porque você gosta de cuidar de gente, né? Mais ou menos essa ideia. Então, a gente precisa se questionar sempre. E tem a ver com a comunicação, né, gente? Então, a gente está comunicando, tá? Mas se está se questionando, é importante se questionarmos, né? A nós mesmos o que queremos, né? É, então, questione. Através do questionamento que nós vamos descobrir nossos valores pessoais e nossa missão de vida, o que está por trás do que pensamos e fazemos, né? É, ele colocou uma frase aqui de um neurocientista que fala assim, que é o Blinder, não coloquei o nome dele aqui, mas é assim. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Né? Então, fazer essas perguntas certas. Se você está muito incomodado, você talvez seja questão de você começar a fazer as perguntas certas. Por que que você está aí se você pode ter um dia muito mais produtivo e obter muito mais resultados? Quando você faz essa pergunta para o seu cérebro, você mesmo pode, instantaneamente, não digo que instantaneamente, mas assim, você tende a mudar, né? Porque, e se a sua vida não estiver abundante, é porque há uma disfunção. Lembrando que o coach trabalha muito com essa ideia: o que não está nascendo está morrendo, né? O que não está crescendo, desculpa, o que não está crescendo está morrendo. Então, assim, se isso na sua vida não está tendo crescimento de alguma forma, em algumas áreas, né, que você precisa, quer dizer que você está acomodado e isso é ruim para você. Então, para você estar bem, você tem que viver uma vida abundante. Ele, inclusive, cita a Bíblia, né? Ele fala que nós temos que transbordar em espírito, vamos dizer assim. Ele é cristão, né? O Paulo Vieira, ele é cristão, então a gente vê muita influência também do cristianismo no livro dele, né? Pessoas super-humanas fazem perguntas poderosas de sabedoria. Então, é muito importante vocês fazer as perguntas certas, né? Para poder alcançar aquilo que você quer, né? Então, as pessoas super-humanas, né, que ele chama, são pessoas que questionam seus limites, suas origens e seus medos, né? Questionam tudo que pode, de alguma maneira, ser melhor. Então, a pessoa pode dar muitas desculpas, né?
Ah, mas a minha origem é humilde, eu não posso ter isso, né? Aí ele pede para você questionar, por que que não pode? O que que te impede, né? Aquelas perguntas todas. E isso vai te mover de alguma forma, que são as perguntas que movem o mundo, né? Não são as respostas, são as perguntas, né? Então, acho que se questionar é muito importante para você sair do lugar. Martin Luther King, por exemplo, foi um exemplo de pessoa questionadora, né? Ele questionava muito, ele não era reclamão, né? Não sei se vocês sabem, ele não teve esse viés assim revolucionário a tal ponto de ele era foi um revolucionário, mas não pelas vias violentas, vamos dizer assim, como na Revolução Francesa, né? Que o pessoal quebrava as coisas lá. Não, ele foi uma pessoa tranquila, né? Que questionava muito, claro, mas sempre com estilo, né? Vamos dizer assim. E ele conseguiu mudar muito nos Estados Unidos lá, a questão da, do movimento negro, né? Ele conseguiu trazer lá para os Estados Unidos um despertar, né? Contra o preconceito contra pessoas negras, né? Ele foi muito importante. Então, as perguntas, a gente precisa fazer perguntas poderosas, né? Porque essas geram plenitude e abundância de vida, né? Aí eu coloquei uma frase do Paulo Vieira aqui, ó. Pessoas limitadas perguntam se vão conseguir. Pessoas vencedoras perguntam o que vão fazer para conseguir. Tá vendo? Então, até o jeito de você perguntar é importante. Você não pode perguntar assim, será que eu vou conseguir isso? Quando você pergunta isso, você entra na dúvida. Bem, eu não vou conseguir, por causa, você mesmo já dá uma resposta, às vezes, que não é a ideal. Então, acho que você tem que fazer é se perguntar o que eu preciso fazer para alcançar isso. Você olha para uma coisa assim, o que eu preciso fazer? Porque eu tenho muito desejo de ter isso. O que eu desejo para alcançar? O que eu preciso para alcançar isso? Aí você vai listar o que você precisa. Então, isso vai te criar caminhos. Então, saber fazer a pergunta certa também é essencial, né? Aqui do lado esquerdo eu coloquei duas frases do Viktor Frankl, que ele coloca no livro, né? Quem não sabe, Viktor Frankl foi um médico, um psiquiatra, que conseguiu sobreviver ao campo de concentração da Alemanha. Ele fala assim: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Então, assim, a questão de se questionar, ninguém sabe seus pensamentos. Eu acho que você pode, se você está numa situação de perigo, você pode questionar para você mesmo. O que que eu posso fazer para sair dessa situação de prisão, né? Para ele, era esperar, porque não tinha muito o que fugir ali, talvez, mas ele já estava gerando as perguntas. Ele foi uma pessoa que aguentou muito, ele viu muita gente morrendo, se suicidando, porque não via saída para aquela situação do campo de concentração, né? E ele soube esperar, ele teve uma inteligência emocional, vamos dizer assim, para aquele momento, e ele conseguiu superar isso. O homem deve estar consciente de que sua missão é viver uma vida plena de sentido e dar respostas, ó, respostas, que tem tudo a ver com questionamento, né? Que quando você tem perguntas, você tem respostas, né? Viver uma vida plena de sentido e dar respostas transcendentes a cada situação. Pois cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão para viver. Então, se questionar é importante, mas assim, acho que uma razão para viver também é importante, porque quem tem uma razão para viver pode alcançar qualquer como. Né? Essa frase aqui, eu sei que está um pouco fora do sentido do que a gente quer dizer aqui, mas é bom trazer. Quando você tem um objetivo de vida, uma missão, você vai fazer o possível para alcançar aquilo e você vai ter uma razão para aquilo, né? Então, é importante você trazer propósito para sua vida. E aí ele vem com a ideia de auto-coaching, que você pode fazer com você mesmo, né? Então, quem leu o livro lá viu que você pode ter um espaço para você fazer perguntas para você mesmo, né? Por exemplo, então você tem um objetivo. Como eu vou alcançar esse objetivo? Né? Então, você escreve lá no livro do Paulo Vieira, né? É, quando que eu vou realizar isso? Eu tenho um prazo para isso, né? É, Vamos dizer assim que você quer uma viagem. Qual viagem eu quero? Né? Então você vai escolher uma viagem. Eu desejo fazer uma viagem, né? Então, alguém vai comigo, né? Tipo assim, onde que vai ser? Quem vai comigo? Por que que eu quero fazer essa viagem? Será que é importante mesmo? De que maneira?
Então, todas as perguntas te ajudam a alcançar um objetivo, né? Até porque se dependendo, assim, da resposta que você tiver do seu objetivo, vamos dizer, você listou algumas coisas que você quer para a vida. Você fala assim, por que que eu quero isso? Ah, é para inchar meu ego e para agradar as pessoas, né? Que eu convivo. Aí pode descartar esse objetivo, porque você não está pensando em você. A não ser que seja uma coisa, por exemplo, vou cuidar de alguém que é importante para mim. Aí você coloca lá, né? A outra pessoa é importante, né? Então é importante você saber por que que você está fazendo aquilo, porque eu vou me sentir bem ajudando as pessoas, né? Então você tem que ter essas respostas para cada objetivo seu, e tem que ser algo muito da sua vida, né? Aí no livro do Paulo Vieira, ele pede para você colocar em ordem essas perguntas, né? E eliminar aquelas que não te convêm, né? Aí você vai executar essas perguntas, né? Vai responder e vai ler em voz alta, né? É legal o livro, também tem uns exercícios bem interessantes. Ó, nós já estamos no capítulo 7, que é o último, que ele vai falar lá da questão da crença, né? Crer, que a gente veio do questionamento, agora a gente está na questão da crença, né? Que tem certas coisas que a gente também não pode questionar muito, assim. A gente tem que ter umas crenças, acho que todos nós temos, né? Não é só religioso que tem crença. Todos nós temos na nossa cabeça algumas crenças, assim, que são práticas na nossa vida. Por exemplo, a gente quer realizar alguma coisa e a crença vai lá e já corta meio caminho, vamos dizer assim. Então, a crença e o questionamento são importantes, né? A crença em alguns aspectos, né? Porque as crenças determinam comportamentos e atitudes, né? E podem mudar depressa, né? E podem te evitar certas coisas, né? Então, por exemplo, você sabe que se você for por uma situação, não vai dar certo porque você já tem experiência, então você tem uma crença, né? Então, isso te ajuda também a se guiar. O nosso cérebro, ele é bem interessante, ele é plástico, né? Vocês já ouviram falar dessa expressão, plástico no sentido de dele mudar com o tempo, né? Então, assim, quando você estuda muito, quando você traz novas ideias para sua cabeça, o seu cérebro está se fazendo novos neurônios, né? Então, ele está aprendendo, né? É essa capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões entre os neurônios, né? A partir da experiência e do comportamento do indivíduo, né? E esse ato é contínuo, o resto da vida. Eu sei que pessoas mais idosas têm mais dificuldade na plasticidade neural. E as mais novas têm mais facilidade com os idosos, né? Os mais velhos mudam menos, né? Porque já tem algumas coisas consolidadas, né? Já tem mais sabedoria também, né? Os mais velhos. E talvez eles tenham crenças instaladas mais do que os mais novos. Os mais novos vão muito por tentativa e erro, né? Então, a mente humana não distingue o que é real e do que é imaginado. Então, muitas vezes a gente traz na realidade o que nós imaginamos, né? E o inverso é verdadeiro. A gente tem uma situação real e a gente leva para o imaginário e sofre com aquilo como se fosse uma coisa de outro mundo, né? E às vezes é também, mas às vezes não é. Então, esse campo de batalha, não é campo de batalha, essa influência do real para o imaginário, né? Para o nosso campo imaginário, e do imaginário para o real, eu acho que é interessante a gente observar também, né? Porque muitas vezes a gente está fazendo, vamos dizer assim, tempestade em copo d'água, né? Coisa que poderia não fazer, né? Então, o nosso cérebro, ele tem esse jogo de perceber o imaginário, usar a imaginação, trazer da realidade para a imaginação. Então, elas acontecem praticamente nas mesmas áreas do cérebro, só para vocês terem uma ideia. Se você está atento, responsabilizando-se, comunicando com precisão, focado e se questionando, então já está com boa ou grande parte das suas crenças refeitas, para o Paulo Vieira. E você tem alguns tipos de crenças, né? Ele coloca a crença de identidade, ela define quem é você e, obviamente, define também os seus resultados. As crenças que você tem sobre si mesmo vão determinar o seu valor próprio e até a sua autoimagem e todos os seus resultados comportamentais. Então, essa crença ela é muito importante, porque a partir do momento que você não acredita em você, né, você não vai conseguir, você nem vai começar, né? Então, acho que o primeiro passo é você confiar em você, confiar que você é capaz para você realizar algo. Você só pode realizar algo se você acredita em você que você faz, né? Quando você de fato souber quem é e descobrir
Quando você de fato souber quem é e descobrir seu propósito, sua missão de vida, terá um poder de realização sem medidas. E tudo ao seu redor conspirará para você fazer algo grandioso. Ó, a promessa do Paulo Vieira no livro dele aqui. Então, é, é questionável, mas ele não é um livro que ele tenta te trazer alguma coisa que você se sustente para você agir, tirar as coisas do papel, é mais ou menos isso. Então, quando você descobrir o seu propósito, sua missão de vida, você vai ter outro, você já vai estar encaminhado para agir certo e você resolver as coisas de forma grandiosa. Quando temos a crença de identidade forte, ou seja, quando a gente acredita na gente mesmo, né, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento, que é o próximo estágio. A gente merece porque a gente conseguiu fazer, a gente faz acontecer tudo, e aí você fica mais seguro de si. O aprendizado de que não merecemos, né, quando a gente é o inverso, quando a gente acha que a gente não merece coisas boas, isso é um limitador, né? Porque aí isso te emperra muita coisa na vida, porque você não faz novos planos porque você não consegue mesmo, você não é merecedor. Então, tomar muito cuidado. Você merece, sim, você já conseguiu realizar muito, muito na vida, né? E você tem que tomar consciência disso. Qualquer pessoa que está me ouvindo agora, saber que já passou por muitas coisas, está aí. Gente, vocês passaram por uma pandemia, vocês se cuidaram, né? Vocês cuidaram da saúde mental, além da física. Então, isso é uma questão de vocês entenderem seu papel no mundo, sim, merecedor, né? Vocês estão aqui merecendo e estão realizando as coisas, né? Então, devemos construir crenças de merecimento em todas as áreas da vida. Eu posso, sim, ser um bom pai, eu posso ser um bom funcionário e assim por diante. E aí ele vem com algumas ideias de o que atrapalha, às vezes, a crença das pessoas. E eu acho que é legal colocar isso aqui. Na infância, alguns episódios que fazem a pessoa se sentir, vamos dizer assim, elas se sentirem menos merecedoras. Às vezes os pais xingavam demais ela, não impulsionavam elas para realizar as coisas, às vezes ela sofreu um abuso. Então, isso realmente atrapalha na vida da pessoa, mas a pessoa precisa fazer mudar, né? E aí ele vem com uma estatística que 7 de 10 avos dessas mortes no mundo ocidental, de mortes em geral no mundo ocidental, é provocado por essas experiências adversas na infância. Olha, é bastante número, é bastante porcentagem, porque muita coisa a gente leva na infância. A falta de um pai faz muita diferença, isso pode influenciar a pessoa, né? Isso influencia até em câncer no futuro. Então, acho interessante esse estudo, né? Eu já tinha visto uma coisa parecida no livro Foco, do Daniel Goleman, explicando que grande parte das nossas mortes realmente são causadas por problemas da infância, né? Então, antes da gente ir para vamos para a mensagem final, né? Nós estamos terminando nossa palestra aqui. E eu já deixei separado o nosso sorteador, né? Que eu vou sortear um livro aqui. Vamos ver quantas pessoas estão aqui. 7 pessoas, 6 pessoas estão aqui, tirando eu, né? E eu vou sortear um livro depois da mensagem final do livro, né? É a última parte do livro. Então já estamos acabando já. E aí eu coloco o nome de vocês e a gente sorteia quem que vai ganhar um livro. Geralmente é até R$ 50. Aí a gente pode comprar ou na Amazon ou na Magazine Luiza, onde eu conheço mais. E aí eu mando um frete para vocês, tem que estar no Brasil também, né? Aí eu mando para você onde você está. Vamos lá então na mensaginha final do livro do Paulo Vieira, do Poder da Ação. Só tem poder quem age, né? As mudanças são realizadas quando você tem foco, né? Então, todas as mensagens aí. Então, ação e foco. Você tem que agir e ter foco no que você está agindo. Não adianta também agir à torta e direita, você tem que ter foco, né? Direcione-se para o futuro, pois é para lá que o tempo corre, mas age no presente. Então, a ação é no presente, né? Mas se direcione já pensando no futuro. Lembra da parábola do que você planta, colhe, né? Pode ser que você tenha um período difícil, que tenha tempestade, que tenha seca, mas assim, se você quer colher laranja, não vá plantar limão, né?
Não é verdade? Se você quer colher mamão, vai plantar abacate, mais ou menos essa ideia. Então, não é nada garantido, mas você já está plantando. Pode ser que uma parte da colheita esteja prejudicada, mas a outra frutifique, né? Então, você está plantando. Então, isso é importante a gente observar. Comunique as melhores coisas possíveis, pois como nós falamos, a comunicação, as palavras têm muito poder, as palavras têm poder nesse sentido de repercutir no mundo, né? Eu não vou dizer assim, então eu vou começar a falar só coisas boas que vão resolver os problemas do mundo todo, não é isso, né? Mas você sabe que a palavra tem poder de repercussão, né? É, o que você comunica de, eu te amo, né? Eu vou conseguir, nós vamos conseguir vencer, né? Isso aí comunica coisas boas e isso tem uma certa repercussão de esperança, tudo, né? E você é livre para agir e para ser o comandante da sua vida, do seu barco. É uma outra parábola que o livro traz que eu acho bem bacana, que é o barco, né? Que a pessoa ela é responsável por levar o barco de uma margem para outra. Vai ter vento? Vai ter correnteza? Vai. Mas aí a pessoa tem que estar preparada para atravessar o rio no sentido de ela tem que Que colocar bom que você a vela resolveu, Márcio. de um jeito que o vento bate e leve para o outro lado, né? E é bem Que interessante que ele bom. até usa o exemplo de um iatista. E ele falava para ele assim, nossa, mas está ventando muito, isso não vai ser prejudicial para você vencer a Guarda o, competição? Né? Aí ele falou para o pessoal assim, olha, o vento é para todo Márcia, mundo, guarda o contato né? desse Então cara, é essa porque ideia mesmo, ele é o as quê? adversidades está aí para todas as Ele pessoas. é o quê? Ele é Então, como nós pedreiro, ele vamos é fazer com ágil. isso, é o que faz toda a diferença, né? É o que faz toda a diferença. Então, pergunte sobre o que ainda você pode mudar Quem em você fez? mesmo, né? O livro Ah, traz é? isso também, essa questão de E por que que questionar. você não pensou Temos a nele antes de capacidade para estar fazer um quebrando a mundo cabeça? melhor e deixar marcas positivas para as gerações futuras. Temos essa capacidade, sim, né? Então, eu acho que é interessante nós começarmos a comunicarmos o que queremos, né? De bom para as pessoas. Todas Não, as não sei pessoas não. podem ser melhores do que são, Hã? né? Assim como podem ser piores, se elas, vamos dizer assim, se elas não se atinarem, vamos dizer assim. Você pode Guarda o sim ser uma contato pessoa dele para melhor, quando criar precisar. objetivos na sua vida para alcançar, né? Isso é possível. Então, saber disso, você já está meio caminho andando. Se possível, fechar o microfone vou fechar o microfone aqui, só para a gente. Obrigado, viu, Maria do Olívio? Obrigado. Já fechei aqui. Tá. Então vamos lá para a mensagem final para fazer o sorteio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? É, as ideias do livro, então, as ideias, né, que eu falei são baseadas no livro, né? Não refletem a minha opinião, assim. Claro que tem muita coisa que eu concordo, né? Tem muita coisa que eu não concordo, é a opinião do livro, né? Claro que às vezes eu trago umas ideias para exemplificar aqui. O nosso próximo encontro é 4 de janeiro, né? E aí nós já escolhemos o livro que vai ser, né? Nós escolhemos todos os livros que vai ser do ano que vem. Eu vou colocar até de novo aqui, eu não mudei no slide que eu tinha feito antes. Mas nós escolhemos o livro que nós escolhemos foi aquele do o responsável por ser você. Vou colocar lá depois. Eu tenho todos os livros, mas eu vou. Gente, olha, eu esqueci, me deu branco do livro que a gente vai ler daqui a 2 meses. Vamos ver aqui. Acho que eu não coloquei ainda o próximo livro que a gente vai ler. Mas já está escolhido já. A coragem de ser imperfeito. Lembrei agora. A coragem de ser imperfeito. Vou até colocar aqui na mensagem. A coragem de ser imperfeito. Esse vai ser o livro do próximo, daqui a 2 meses, em 4 de janeiro. Podemos adiar esse encontro também, se ficar, porque vai ser perto das festas, né? Podemos adiar também, né? Se for de interesse das pessoas, eu posso perguntar lá no grupo. Mas vai dar um bom tempo para nós lermos, né? Quem não lê também pode participar, sem problema, a gente aprende sempre, né? Então, vou fazer assim, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, vou colocar o nominho de vocês para concorrer ao livro. Tem aqui, vou colocar o nome
E deu um problema na tela que eu não estou conseguindo fechar. Ah, consegui. Então, vou colocar o nome de vocês aqui. Espera só um minutinho, gente. A gente já terminou já, mas agora senão vamos sair sem ver o livro, né? Tem que ficar mais um tempinho, tem que ter uma certa paciência para. Você me pedindo aqui. Sorteio online. Sorteio. Tá. Então, vou fazer assim, pessoal. Eu vou dar um número para cada um, e aí vocês, quem for o número vencedor, a gente tem uma dificuldade aqui técnica, que não é o meu notebook, pessoal. Mas vou ver os participantes aqui, ó. A minha tia Shirley vai ser o número um. A Amanda vai ser o número 2. A Celina vai ser o número 3. A Maria do Olívio vai ser o número 4. A Nicélia vai ser o número 5. E o Walter vai ser o número 6. Tem mais alguém? Não, só nós mesmo. O Walter é o número 6. Então eu vou sortear um número de 1 a 6, lembrando, 1 a Tia Cília, 2 Amanda, 3 Celina, 4 Maria do Olívio, 5 Nicélia e 6 Walter. Vamos ver qual que vai sair no site aqui. Não sei se vocês enxergam. Sortear um número entre 1 e 6. É o número que sair ganha. Sortear agora. 2, ganhou a Amanda. Parabéns, Amanda. Parabéns. Tô feliz por você, viu? Aí eu não estou conseguindo ouvir o áudio hoje por questão técnica, né? Mas eu, eu leio as mensagens aqui. A minha tia Cília falou assim: excelente, Douglas. Tirei de proveito como agir no foco e trabalhar sobre. Parabéns por toda a sua dedicação. Obrigado, viu, tia? Qual o próximo livro mesmo? A Amanda perguntou. O próximo livro vai ser A Coragem de Ser Imperfeito, né? Ótimo livro, né? Pelo que o pessoal falou. Eu não li ainda. Nicélia, gratidão também, viu? Obrigado, Nicélia, obrigado. E parabéns, Amanda. Então, você faz o seguinte, você tem o meu telefone? Deixa eu ver o que ela vai me mandar aqui. Parabéns mesmo, me manda o seu endereço, esse número que eu vou te deixar aqui agora, ó. Me manda no WhatsApp o seu endereço para eu mandar o seu livro. A gente conversa lá qual livro você vai querer, tá bom? Então, a gente fica acertado assim. Agradeço a todos que participaram. Nossa, foi muito proveitoso. Até eu aprendi bastante com você, aqui expondo para vocês. Obrigado, Celina, pela participação. Obrigado, agradeço muito. Eu sei que vocês gostaram. Eu também gostei muito de estar com vocês. Eu vou então fechar, então. Eu desejo a todos, então, uma ótima volta aí com as suas rotinas, tudo que a semana seja excelente. Obrigado, Maria do Olívio. Obrigado pelo carinho também, viu? Beijo grande. Beijo a todos vocês. Vou fechando aqui. Obrigado, queridos. Tudo de bom. Fechar aqui já, pessoal. Obrigado.